Alguma vez já sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés em apenas alguns segundos? Eu senti, e foi numa tarde que, à partida, não prometia nada de especial. Ia a caminho da casa dos meus pais, com uma pequena lembrança nas mãos para a minha filha, Sofia. Era apenas um presente simples, mas no meu coração eu imaginava já o sorriso dela, aquela miúda de 13 anos, com o cabelo castanho comprido e brilhante, que passava horas a pentear e que tanto adorava. Mas, quando a porta da sala se abriu, o meu coração parou. À minha frente não estava a Sofia que eu conhecia. Estava uma menina de rosto inchado pelas lágrimas, os olhos vermelhos de tanto chorar e a cabeça completamente rapada a brilhar sob a luz do candeeiro. O embrulho caiu das minhas mãos e quando no chão com um som seco que ainda hoje me persegue. Nesse instante, percebi que algo de terrível tinha acontecido. Disseram-me que era apenas uma brincadeira de crianças. Mas dentro de mim, uma voz fria sussurrava, aquilo não era brincadeira nenhuma. Era crueldade. E nesse momento, eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. Porque quando alguém fere nossa filha, não sobra alternativa. Transformamo-nos. E eu estava prestes a travar a maior batalha da minha vida. Eu cheguei à casa dos meus pais numa tarde abafada de domingo. Na mão, levava um pequeno embrulho, uma lembrança banal que tinha comprado para a minha filha, Sofia. Era apenas um gesto de carinho, mas no meu coração eu já imaginava o brilho nos olhos dela quando o recebesse. Sofia adorava surpresas e eu adorava surpreendê-la. Mas nada, absolutamente nada, me podia preparar para o que via seguir. A porta rangeu suavemente e por um instante pareceu que o mundo inteiro parou. Ali, no meio da sala, estava a minha filha. Ou melhor, estava uma versão dela que eu mal reconhecia. O rosto inchado de tanto chorar, os olhos vermelhos e a cabeça. A cabeça dela estava completamente rapada, lisa, a brilhar sob a luz do candeeiro. Senti o ar a faltar-me nos pulmões. O embrulho escorregou-me das mãos, caiu no chão com um baque seco, como se tivesse acabado de anunciar uma tragédia. Sofia, o que é que aconteceu? A minha voz saiu num sussurro falhado, quase sem força. Mas ela não respondeu. Baixou o olhar para o chão e novas lágrimas começaram a rolar pelas suas faces. Foi então que reparei nos tufos de cabelo espalhados junto ao caixote do lixo. O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. E ao lado dela estava a minha sobrinha, 1 ano mais velha. Nos lábios, um sorriso disfarçado, aquele tipo de sorriso que só quem conhece bem a maldade consegue identificar. Um brilho cruel nos olhos. Foi nesse instante que a minha irmã, Helena, entrou vinda da cozinha. Trazia um pano de prato na mão, como se nada tivesse acontecido. Oh, Rebeca, chegaste mais cedo. Disse com uma alegria forçada. E logo percebeu para onde eu olhava, acrescentou, soltando uma risadinha. Não faças caso. Foi só uma brincadeira de crianças. Estavam a brincar ao cabeleireiro, sabes como é. Brincadeira. A palavra ecoou dentro de mim como uma sentença absurda. Olhei para o chão, para o cabelo da minha filha arrancado e abandonado como lixo, e uma onda de raiva percorreu-me o corpo. Brincadeira, Helena? Olha para ela. A minha filha está em prantos e tu chamas-lhe uma brincadeira? A minha voz tremeu, carregada de fúria contida. Mas Helena apenas encolheu os ombros. Não sejas dramática, Rebeca. O cabelo cresce. Foi só uma máquina que encontraram na gaveta do pai. Ficou torto, tivemos de rapar. Até ficou moderno, não achas? As palavras dela eram lâminas a cortar-me por dentro. Olhei para os meus pais, sentados no sofá. O meu pai mexia-se desconfortável, incapaz de intervir. A minha mãe mantinha o olhar fixo nas mãos, em silêncio cúmplice. A covardia deles esmagou-me. Estavam a ver a neta humilhada e não fizeram nada. Naquele instante senti-me completamente sozinha naquela casa. Sozinha e traída. Aproximei-me de Sofia, ajoelhei-me diante dela. Peguei-lhe no rosto com as mãos e obriguei-a a olhar para mim. Os olhos dela estavam pesados de vergonha, como se fosse culpada de algo que não tinha escolhido. Meu amor, vamos para casa, está bem? Ela apenas acenou com a cabeça, o queixo a tremer. Peguei-lhe na mão. Estava gelada. E sem olhar para trás, atravessei a sala, ignorando o sorriso presunçoso de Helena. Mas naquele sorriso eu vi um aviso.
Ela achava que tinha vencido. No carro, o silêncio foi sepulcral. Sofia olhava pela janela, mas não via nada. Eu lançava-lhe olhares de canto, e cada vez que via as lágrimas contidas nos seus olhos, sentia o meu coração a desfazer-se. A menina alegre, cheia de vida, tinha desaparecido. No lugar dela, havia apenas uma sombra de tristeza. Eu queria gritar. Queria voltar atrás e dizer a Helena tudo o que merecia ouvir. Queria confrontar os meus pais pela sua passividade. Mas não podia. Naquele momento, a única coisa que importava era a minha filha. Quando chegámos a casa, Sofia correu para o quarto e trancou-se. Fiquei do lado de fora a ouvir os soluços abafados e desabei no chão. As lágrimas escorriam-me pelo rosto. Eu chorava com ela, por ela, como se a dor dela fosse minha. E era. Mais tarde, quando finalmente abriu a porta, trazia um gorro de lã na mão. Colocou-o na cabeça, mesmo com o calor sufocante daquele dia. Sentou-se ao meu lado e murmurou: "Desculpa, mãe." Foi aí que percebi. A crueldade tinha ido tão fundo que a fez acreditar que a culpa era dela. E eu, como mãe, prometi naquele instante: ninguém, absolutamente ninguém, iria apagar o brilho da minha filha. Porque aquilo não tinha sido uma simples brincadeira. Tinha sido o início de uma guerra. Nos dias seguintes, a minha casa transformou-se num lugar silencioso. Sofia trancava-se no quarto, só saía para ir à escola, sempre com o capuz do casaco enfiado até aos olhos, mesmo debaixo do sol abrasador. E eu, do lado de fora, sentia a minha filha desaparecer diante de mim. A cada dia que passava, via a sua luz apagar-se, trocada por uma sombra pesada de vergonha. Eu tentava puxar por ela, conversava, fazia-lhe companhia, mas havia algo que me corroía por dentro. Eu sabia que ainda não tinha ouvido a verdade completa. E essa dúvida, essa incerteza, era como veneno espalhar-se lentamente no meu corpo. Numa noite, depois de horas de silêncio, ela saiu finalmente do quarto. Trazia os olhos inchados e sentou-se ao meu lado no chão da cozinha. Respirei fundo e disse-lhe: "Sofia, amor, não quer saber o que a tua tia disse. Quer saber o que tu sentiste. Conta-me o que aconteceu com as tuas palavras." Houve um silêncio longo, pesado, como se tivesse medo até do ar que respirava. Depois, como quem rompe uma represa, as palavras começaram a sair entre soluços. Ela contou-me tudo. Como a prima a agarrou pelos braços. Como Helena pegou na máquina de cortar cabelo, ligou-a e aproximou-se enquanto a filha filmava com o telemóvel. Contou-me que pediu e implorou para pararem. Que chorou, que gritou. E em resposta, só ouviu risos. Risos cruéis. Sofia repetiu as frases que Helena lhe atirava como facas. "O teu cabelo sobe-te à cabeça. Estás a precisar de uma lição de humildade." E depois, a ameaça: "Se contares a verdade, vou mostrar o vídeo a toda a gente na escola. E os avós vão acreditar em mim, não em ti." Cada palavra dela foi uma lâmina a rasgar-me por dentro. Eu tremia. Tremia de dor, tremia de raiva. Não era só o cabelo que tinham cortado. Tinham tentado cortar-lhe a dignidade. E foi nesse instante que percebi: a minha irmã não tinha apenas passado um limite. Tinha destruído qualquer laço de confiança, qualquer vestígio de humanidade que pudesse haver entre nós. Mas ainda faltava uma peça neste puzzle cruel. Porquê? O que é que podia levar alguém a humilhar uma criança dessa maneira? A resposta chegou de forma inesperada no sábado seguinte. A minha mãe pediu-me para ir buscar uma travessa que eu tinha esquecido lá em casa. Hesitei, a última coisa que queria era voltar àquele lugar, mas ela garantiu-me que Helena não estaria lá. Aceitei. E foi nesse dia que eu vi algo que me gelou o sangue. Do quintal vinha a voz da minha sobrinha. Estava ao telefone com uma amiga, a rir às gargalhadas. Tu nem imaginas. Foi hilariante. A cara dela quando se viu ao espelho parecia um pintainho de penado. Agora o caminho está livre para mim. Ninguém vai votar numa careca esquisita. As pernas fraquejaram-me. Fiquei imóvel a tentar processar aquelas palavras. O caminho? Votar? Do que é que ela estava a falar? Nesse mesmo momento, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem da minha prima Laura, a filha mais nova da irmã de meu pai, uma miúda de coração puro que sempre foi próxima de mim. Rebeca, preciso falar contigo. É sobre a Sofia.
Liga-me, por favor. Saí dali apressada, com a travessa debaixo do braço, e quando cheguei ao carro liguei-lhe de imediato. Do outro lado, a voz dela soava nervosa, quase um sussurro. Tia, eu vi tudo. Estava lá no domingo. A Sofia chorou, pediu para pararem, mas a tia Helena não quis saber. Disse que era para o bem dela, que estava a precisar de ser humilde. Fechei os olhos, a tentar controlar a fúria. Mas Laura ainda não tinha acabado. Tia, sabes o concurso de talentos da cidade, não sabes? Lembrei-me de imediato. Meses antes, Sofia tinha falado nisso, toda entusiasmada. Queria participar, sonhava com aquele palco. Laura continuou. A prima também vai concorrer. A Sofia comentou lá em casa que se ia inscrever, falou do vestido que queria usar, do penteado. A tia Helena ouviu tudo. No dia seguinte, fez aquilo. Disse à filha, agora ninguém vai olhar para outra pessoa a não ser tu. Senti o chão a desabar debaixo dos meus pés. O puzzle completava-se diante de mim, não era uma maldade qualquer. Era um plano. Um plano frio e calculado. A minha irmã tinha sacrificado a autoestima de uma criança de 13 anos para que a própria filha brilhasse. E nesse instante, a dor deu lugar a algo novo. Uma clareza dura como aço. Eu sabia que não podia deixar aquilo impune. Não podia permitir que o futuro da minha filha fosse roubado daquela maneira. Naquela noite, fiquei sentada sozinha na cozinha, com o formulário do concurso nas mãos. Era como se aquele pedaço de papel pesasse toneladas. Olhei para o nome da minha filha escrito com a sua letra redonda, tão bonita, e senti uma dor aguda. Aquele sonho, que lhe tinham roubado, ainda estava ali, à espera. Fui até ao quarto onde Sofia estava encolhida no canto da cama. Sentei-me ao lado dela e mostrei-lhe o papel. Ainda dá tempo, disse-lhe com uma convicção que eu própria não sabia se tinha. Ela levantou os olhos cheios de medo. Mas mãe, o meu cabelo, toda a gente vai rir-se de mim. Nesse momento, percebi que o maior inimigo já não era Helena. Era o medo que se tinha instalado dentro da minha filha. E esse medo, eu teria de o destruir. Agarrei-lhe nas mãos e respondi. O teu cabelo não te define. A tua coragem é que te define. E se eles quiserem rir-se, que riam. Nós vamos mostrar-lhes quem tu és de verdade. No dia seguinte, juntas preenchemos a inscrição. Fomos ao correio e, quando vi o envelope deslizar para dentro da caixa, senti como se tivesse disparado a primeira flecha de uma guerra. Não havia volta atrás. Mas a estrada não foi fácil. Nos primeiros ensaios, Sofia não conseguia sequer olhar-se ao espelho. O gorro tornara-se uma armadura da qual não se queria separar. Transformei a sala num palco improvisado. Anda, amor, caminha daqui até ali. Imagina que é a passarela. Ela levantava-se, mas cada passo era pesado. Os ombros curvados, o olhar preso ao chão. 1, 2, 3 vezes, tropeçava, ria de nervoso, corria a esconder-se no quarto. Lembro-me de uma noite em particular. Sofia trancou-se na casa de banho. Ouvia dizer baixinho, entre soluços. Eu não consigo, eu não consigo. O meu coração partiu-se. Mas não podia desistir dela. Bati à porta, pedi-lhe para abrir. Quando finalmente abriu, agarrei-a com força. Sofia, tu consegues. Porque eu acredito em ti. E até ao dia em que tu acredites em ti própria, eu vou acreditar pelos dois. Foram dias de lágrimas e de quedas. Mas também foram dias de pequenas vitórias. Uma noite, pus uma música que ela adorava e pedi-lhe que fechasse os olhos e apenas caminhasse, sentindo o ritmo. E, de repente, vi-a endireitar os ombros, erguer o queixo. Foi nesse instante que percebi, a menina envergonhada começava a dar lugar a algo novo. Para além dos ensaios, preparei-a para as perguntas da entrevista. Sabia que os jurados iam tocar no ponto mais doloroso, o cabelo. Sentei-me em frente a ela e perguntei. E se te perguntarem sobre a tua cabeça rapada, o que vais responder? Ela encolheu os ombros. Vou dizer que foi uma brincadeira. Não. Interrompi, firme. Não vais repetir a mentira deles. Vais olhar nos olhos dos jurados e vais dizer: descobri que a verdadeira beleza não está no cabelo, nem em nada que nos possam tirar.
A verdadeira beleza está na força que encontramos quando pensamos que já não temos nada. Repetimos esta frase dezenas de vezes. Até que a voz dela deixou de tremer. Até que ela acreditou em cada palavra. A transformação não foi apenas dela. Eu própria mudei. Passei a ver-me não apenas como mãe, mas como uma treinadora, uma guerreira ao lado da minha filha. E cada noite em que a vi caminhar com mais confiança, cada sorriso tímido que lhe escapava, era como uma vitória conquistada contra Helena e contra todos os que tentaram apagar-lhe o brilho. Ainda havia muito por fazer. Mas pela primeira vez em semanas, eu vi uma chama acender-se nos olhos da minha filha. Uma chama pequena, mas real. E eu prometi a mim mesma, faria crescer essa chama até se tornar num incêndio de luz. Foi nessa fase que conhecemos Miguel. Um jovem fotógrafo, ousado, com um olhar diferente sobre as pessoas. Quando lhe expliquei a situação, ele sorriu com uma calma que me surpreendeu e disse: a maioria das pessoas esconde-se atrás do cabelo. A tua filha não tem onde se esconder. Isso torna-a mais honesta, mais forte. Vamos mostrar isso ao mundo. No início, Sofia não queria. Chegámos ao estúdio e ela manteve o gorro enfiado até às sobrancelhas. Os ombros encolhidos, a respiração curta. Miguel aproximou-se devagar, quase como quem não queria assustar um passarinho ferido. Não tens de provar nada a ninguém. Só tens de ser tu. E isso já é incrível. Hesitante, Sofia tirou o gorro. Esperei ver pena nos olhos dele. Mas não. Ele sorriu com admiração genuína. Perfeita. Disse apenas, enquanto levantava a máquina fotográfica. A sessão durou horas. No início, ela tremia. Mas Miguel pôs uma música que ela adorava, falou com ela, fez-lhe perguntas simples, arrancou-lhe sorrisos tímidos. E, pouco a pouco, vi a transformação acontecer diante dos meus olhos. O olhar de Sofia deixou de ser envergonhado e tornou-se desafiante. Os ombros endireitaram-se, o queixo ergueu-se. Quando Miguel me mostrou a primeira fotografia no ecrã, fiquei sem fôlego. Não era minha filha triste. Era uma guerreira. Com aquelas fotos nas mãos, avançámos para a etapa seguinte, o guarda-roupa. Disse-lhe, chega de esconderes quem és. Nada de capuzes, nada de gorros. Vamos vestir-te como a estrela que já és. Passeámos pelo centro comercial, ignorando os vestidos de princesa com folhos e brilhos infantis. Optámos por peças fortes, que transmitissem poder. Um macacão preto elegante, uma blusa vermelha de gola alta que contrastava lindamente com a sua pele. E, para o concurso, encontramos o vestido perfeito, longo, prateado, como metal líquido. Simples, mas arrebatador. Não a disfarçava de boneca. Vestia-a como uma estrela. À noite, continuávamos os ensaios em casa. O corredor transformava-se em passarela. Eu batia palmas, corrigia a postura. Costas direitas. Olhos em frente. O mundo está aos teus pés. Houve quedas, tropeções, gargalhadas nervosas. Mas também houve progressos. Cada passo firme dela era uma vitória contra a vergonha. Preparei-a também para as perguntas difíceis. Sabia que os jurados iam querer saber do cabelo. Repetimos vezes sem conta a frase que se tornaria a sua arma. Descobri que a verdadeira beleza não está no cabelo, nem em nada que nos possam tirar. A verdadeira beleza está na força que encontramos dentro de nós quando achamos que já não temos nada. E algo extraordinário aconteceu. Quanto mais repetia, menos era apenas uma frase decorada e mais se tornava uma verdade que ela acreditava. Entretanto, Miguel pediu autorização para publicar uma das fotos na sua página profissional. Era um retrato a preto e branco, Sofia de queixo erguido, olhar penetrante, sem o gorro. A imagem era crua, honesta e absolutamente hipnotizante. No dia seguinte, a fotografia explodiu nas redes sociais. Foi partilhada centenas de vezes. Um blogueiro local escreveu: a beleza inesperada que vai agitar o concurso. De repente, Sofia já não era apenas a rapariga careca. Era a rapariga da foto. Um enigma. Uma inspiração. Mas, como sempre, o mundo exterior é cruel. Junto das mensagens de apoio, havia também comentários maldosos. Mais parece um rapaz. Está a tentar chamar a atenção.
Li cada uma dessas palavras como facadas. Mas Sofia, para minha surpresa, respirava fundo e respondia apenas: Deixa. Eles não sabem quem eu sou. Foi nesse momento que percebi algo estava a mudar de forma irreversível dentro dela. A menina que antes se escondia atrás de gorros e capuzes agora começava a descobrir um poder que nunca tinha imaginado ter. E eu sabia, estávamos prontas. Prontas para enfrentar não apenas Helena, mas todo um palco cheio de olhos atentos. O dia do concurso chegou. O auditório fervilhava de nervosismo, mães a retocar a maquilhagem das filhas, raparigas a ensaiar sorrisos diante dos espelhos, o cheiro forte de laca no ar. E no meio daquele caos, estávamos nós. Sofia sentava-se calmamente numa cadeira, o vestido prateado a brilhar sob as luzes dos bastidores. Eu segurava-lhe a mão. Não havia maquilhagem em excesso, nem adereços extravagantes. A força dela vinha de dentro. Foi então que a vi. Helena. Entrou com a filha ao lado, ambas seguras, convencidas, como se o palco já lhes pertencesse. Os olhos dela cruzaram-se com os meus. Por um instante, vi o pânico. Sofia não estava escondida atrás de um gorro. Estava erguida, serena, como uma rainha pronta a enfrentar o mundo. A aproximação dela foi inevitável. Sussurrou-me ao ouvido, com um sorriso falso colado ao rosto. Ora, Rebeca, que coragem a tua! Ou será crueldade? Vão rir-se dela, sabes disso. Olhei-a nos olhos, sem vacilar. Não, Helena. O que vai acontecer hoje chama-se justiça. A filha dela, ao lado, lançou a Sofia um olhar de desdém, murmurando: Prepara-te para ser humilhada. Mas Sofia respirou fundo e pela primeira vez não baixou os olhos. Limitou-se a responder com silêncio e um erguer de queixo que dizia tudo. Minutos depois, começou a confusão. O vestido de Sofia, que tinha deixado cuidadosamente pendurado, apareceu com uma nódoa misteriosa. Uma maquilhadora comentou em voz baixa: Alguém quis sabotar isto. Senti o sangue gelar-me. Era Helena. Eu sabia. Mas em vez de ceder ao pânico, respirei fundo e disse: Não faz mal. Vamos transformar isto num detalhe único. Ajustámos o tecido e, de repente, aquela nódoa já não parecia um acidente, parecia intencional, uma ousadia no design. Chegou a vez da sobrinha. Ela entrou no palco com confiança, a sorrir para a plateia, dançou com perfeição técnica. Os aplausos foram fortes, mas frios. Sem emoção. Faltava-lhe alma. E então chamaram o nome da minha filha. O coração batia-me com tanta força que pensei que fosse desmaiar. Sofia caminhou até ao palco. As luzes refletiram-se no vestido prateado e na sua cabeça rapada, criando uma aura quase celestial. Por um momento, o público ficou em silêncio absoluto. Cada passo dela ecoava. Os olhos fixos em frente, o queixo erguido. Não era uma rapariga de 13 anos. Era uma aparição. Uma força da natureza. Chegou ao centro, respirou fundo e, sem música, sem adereços, apenas com a sua voz, disse: As pessoas dizem que o cabelo de uma mulher é a sua coroa. Eu também acreditava nisso. Até ao dia em que o perdi. No silêncio do meu quarto, tive de procurar uma nova coroa e descobri que a verdadeira beleza não está no cabelo, nem em nada que nos possam tirar. A verdadeira beleza está na força que encontramos dentro de nós, quando achamos que já não temos mais nada. O teatro permaneceu em silêncio por um segundo. E depois, explodiu. As pessoas levantaram-se, aplaudiram de pé, muitas com lágrimas nos olhos. Eu soluçava sem vergonha, de mãos juntas, como quem agradece o milagre. Vi Helena na plateia. O rosto dela era uma máscara de incredulidade e fúria. E nesse momento, percebi, a guerra ainda não tinha acabado. Mas a primeira batalha já estava ganha. A deliberação dos jurados pareceu uma eternidade. Eu sentia o coração a bater-me tão forte que mal conseguia respirar. Sofia estava ao meu lado nos bastidores, mãos trêmulas, os olhos fixos no chão. A sobrinha da Helena sorria confiante, já a imaginar-se com a coroa na cabeça. E então, o apresentador abriu o envelope. O mundo pareceu parar. E a vencedora do concurso Jovens Estrelas é Sofia.
Tudo à minha volta se tornou um borrão. Aplausos, gritos, luzes, lágrimas. Vi a minha filha levar as mãos à boca, incapaz de acreditar. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, mas não de tristeza, de uma alegria tão pura que me atravessou como uma onda quente. Ela caminhou até ao palco, quase em transe, enquanto lhe colocavam a coroa. E, por um instante, percebi a ironia, aquela coroa de metal e pedras falsas era apenas simbólica. A verdadeira coroa já estava dentro dela. E ninguém, nunca mais, lhe a poderia tirar. Olhei para a plateia e vi Helena. O sorriso da minha irmã tinha desaparecido. O rosto dela era uma mistura de fúria e incredulidade. A sua filha, derrotada, lutava contra as lágrimas. E eu percebi que naquele momento a crueldade delas tinha perdido. Não contra mim. Contra algo muito maior, contra a força de uma menina que se recusou a ser quebrada. Nos bastidores, em meio a abraços e parabéns, um homem aproximou-se de nós. Um dos jurados. De rosto sério, mas olhar intenso. Apresentou-se. Sou Arthur, diretor de elenco de uma grande emissora. Sofia, o que fizeste hoje não foi apenas uma apresentação. Foi uma performance. Foi verdade. Ele fez uma pausa, quase como quem pesava as palavras. O prémio do concurso é uma pequena participação numa novela. Mas acho que isso é demasiado pouco para ti. Estou a selecionar o elenco de uma nova série. Há uma protagonista forte, resiliente, diferente. Acho que a encontrei. Quero que faças um teste de elenco já na próxima semana. As pernas quase me faltaram. Olhei para Sofia, incrédula. Ela, ainda com a coroa torta na cabeça e o troféu nos braços, olhou para mim com os olhos marejados e murmurou: Mãe, isto está mesmo a acontecer? Abracei-a com toda a força que tinha. Sim, meu amor. Está só a começar. Na viagem de regresso a casa, Sofia não parava de sorrir. Segurava o troféu no colo como se fosse feito de ouro. E eu, ao volante, sentia uma paz estranha. Não porque a guerra com Helena tivesse acabado, porque eu sabia que ela ainda iria tentar destruir-nos. Mas porque, pela primeira vez, percebi que já não importava. A minha filha tinha encontrado algo que ninguém lhe podia roubar, a consciência da sua própria força. E nesse momento, compreendi uma verdade que me acompanhará para sempre. A escuridão pode tentar apagar uma estrela, mas apenas a faz brilhar mais forte. E a minha Sofia não era apenas uma estrela. Era uma constelação inteira. Quando olho para trás, ainda me pergunto como consegui. Como uma mãe aparentemente comum, sem armas além do amor pela filha, conseguiu enfrentar a crueldade da própria irmã, suportar a dor de ver a sua menina destruída e transformar essa dor em força. A verdade é que, por vezes, o que nos acontece não é apenas uma injustiça. É um teste. E nós só descobrimos quem realmente somos quando já não temos mais nada a perder. Sofia perdeu o cabelo, mas encontrou uma coroa muito maior. Eu perdi a ilusão de que a família é sempre refúgio, mas encontrei a certeza de que o amor verdadeiro é indestrutível. Helena quis apagar-nos, quis humilhar-nos. E, de certa forma, conseguiu magoar-nos profundamente. Mas ao mesmo tempo, foi essa dor que nos fez renascer. Porque quando alguém tenta tirar-nos a luz, ou nos afundamos, ou aprendemos a brilhar ainda mais. E hoje, cada vez que vejo Sofia subir um palco, cada vez que a vejo sorrir sem medo, sei que tudo valeu a pena. Não porque vencemos um concurso, mas porque ela venceu a si própria. Venceu a vergonha, o medo, a humilhação. E transformou tudo isso em coragem. Quantas vezes na vida nos sentimos assim? Pequenos. Quebrados. Traídos. Mas a verdade é que dentro de nós há sempre uma força escondida. Uma força que só desperta quando somos postos à prova. Eu vi essa força nascer na minha filha. E isso mudou-me para sempre. Agora digo-lhe. Se está a passar por um momento em que sente que o mundo lhe tirou tudo, lembre-se disto, talvez não lhe tenham tirado, talvez apenas lhe estejam a mostrar quem realmente é.